Olá, eu sou Stephanie. No vídeo de hoje eu quero te mostrar como fazer essa francesa com esse efeito transparente. Primeira coisa, eu vou pegar as minhas florzinhas. Essa caixinha já vem várias cores, tá? Você já compra ela já coloridinha dessa forma. E eu vou separando aqui aleatoriamente as cores que eu quero utilizar na pontinha da minha francesa. Então é bem aleatório, tô pegando algumas cores aqui. Pegando aquelas que são assim mais chamativas, né? Tipo uma rosa, laranja. Vou pegar aqui também a amarela e vou colocar, vou separar algumas. Não precisa cortar todas as florzinhas, porque a gente vai usar bem pouca. Então aqui eu vou pegando as cores que são mais vivas para elas poderem destacar melhor na ponta da francesa, tá? Então depois que eu seleciono, já coloco as minhas florzinhas todas no lugar e reservo. E vou juntar essas aqui para elas misturarem bem, para me pegar bem. Depois que eu fiz isso, eu já vou separar aqui, preparar minha unha, né? Porque eu vou colocar o molde F1 na minha unha. E já vou pegar aqui o meu molde F1 e já vou passar o gel transparente na ponta. O que que eu faço aqui? Eu vou passando o gel transparente no formato como se eu estivesse fazendo uma ponta de reversa, só que é transparente, então eu já acompanho no molde de uma forma como se eu já estivesse arredondando a ponta que vai ficar da minha reversa. Então aqui eu vou colocando certinho e depois eu vou colocar para poder secar na cabine portátil. Nesse processo que eu vou utilizar a cabine portátil, eu deixo secando por 30 segundos esse gel transparente que eu coloquei na ponta. Então é como se fosse uma capinha, né, que eu fiz do gel transparente. E agora, depois que já secou, eu venho passando o gel transparente de novo. Porém, é uma camadinha bem fininha mesmo, que é só para me poder colocar as minhas florzinhas, só para elas colarem. Então, primeiro eu passo o gel transparente, seco, para depois eu vir colocando as minhas florzinhas bem aleatórias na ponta desse molde, tá? Como se eu estivesse criando uma ponta de uma reversa. Então, vou colocando bem aleatório as florzinhas do jeito que eu quero. Você pode usar florzinha, você pode usar folha de ouro, você pode usar o que você quiser. E depois eu coloco para secar novamente, para as florzinhas ficarem bem grudadinhas no gel que eu acabei de aplicar. Então, eu espero passar os 30 segundos e vou reservar esse molde. Vou deixar ele de ladinho, vou fechar o meu gel, tá? Vou guardar todas as minhas florzinhas no potinho novamente, para que eu possa utilizar depois. Então, deixei de lado aquele molde e agora eu vou pegar um outro molde. Vou medir ele na minha unha certinho, vou pegar um novo molde para mim poder construir o leito da minha reversa. Por que que eu prefiro construir o leito da reversa para depois encaixar outro molde? Porque a ponta da reversa, quando você vai lixar, ela tem que ficar certinha. Então, eu prefiro montar o leito da reversa separado, porque assim eu aplico na minha unha e depois eu posso deixar a minha reversa bem certinha. Então, quando eu vou posicionar o meu molde, eu já faço a marcação com o próprio gel, para mim não precisar usar pincel para poder ficar riscando o meu molde. Então, eu já dou as pontinhas de gel mesmo na minha unha e vou fazer aqui, construir o leito da minha reversa. Só ajeitar aqui e já vou construir o leito da minha reversa. Ó, observe que eu já fiz a marcação e agora eu vou depositando o produto e vou fazendo o leito da minha reversa. Então, quando você está passando o produto para construir o leito, você não precisa preocupar que a ponta da reversa tem que ficar certinha, porque você vai lixar depois. Então, eu vou posicionando aqui o produto, eu preocupo mais com isso, em colocar a quantidade de produto certa para me poder utilizar depois. Então, eu vou depositando no leito, deixando o produto bem controlado. Se caso acontecer de dar alguma bolinha, você tem que estourar as bolinhas certinho. Então, eu sempre viro o molde para poder eu ter uma visão de onde eu estou colocando o produto, se está sendo suficiente. Porque eu tenho que observar se tem algum ponto no meu molde que o gel está meio que transparente. Se estiver meio que transparente, é sinal de que tem pouquíssimo produto. Então, eu tenho que nivelar o produto e deixar toda a corzinha bem uniforme para me poder colocar na unha. Então, eu não posso trabalhar com muito produto, mas também não é com pouquíssimo, quase nada de produto, né? Tem que colocar a medida certinha. Então, eu vou posicionando, vou observando se tá faltando produto em alguma parte. Aí eu consigo perceber que está controlado certinho o produto. Então, eu movimento, vou colocar só mais um pouquinho aqui
e já vou posicionar ele na minha unha. Ó, posiciono ele de cima para baixo e já venho colocando a minha cabine portátil. Então, essa cabine portátil aqui, quando você vai atender mesa, a sua própria cliente pode segurar a cabine para você, não tem problema nenhum. Então, deixe secar e eu vou observar também como que está por baixo da minha unha. Vou acrescentar o produto certinho aqui para poder ficar bem nivelado. Vou para as paredes laterais, que eu preciso de produto nas paredes. E pronto. Aí eu vou pôr para poder secar também esse produto por baixo da minha unha. Tudo com a cabine portátil. Deixo secar aqui por 30 segundos. E depois eu vou remover esse molde da minha unha, tá? Então, deixei para secar. E agora eu vou tirar, ó. Ele descola com facilidade. Eu vou pegar a minha lixa manual e vou lixar a ponta da reversa para poder deixar ela certinha. Depois que ela já tá certinha, eu pego o meu molde, que eu fiz a minha unha com as florzinhas na ponta, né? Então, eu vou pegar o meu gel transparente e vou encapsular as florzinhas. Lembra que a gente criou essa florzinha aqui no início do vídeo? Então, eu não encapsulei ela, só colei. E agora eu vou encapsular, por quê? Porque eu preciso do produto molhado para ele poder encaixar na ponta da minha reversa que eu construí no leito. Então, eu preciso do produto molhado. Aí eu vou acrescentar aqui, encaixar bem certinho e colocar a minha cabine manual. Então, eu coloquei minha cabine e ela vai secar. Mesmo você encaixando esse molde aqui, como eu encaixei, a unha não descola, tá? Então, não precisa ter medo, porque depois que você secou ali, vai ficar firminha e ela não vai descolar, tá? Então, ficou assim. E eu já começo fazendo, então, um acabamento ao redor da minha cutícula, para poder deixar bem nivelado. Eu tô utilizando uma broquinha de tungstênio, para deixar bem nivelado ao redor da cutícula. E depois que eu já nivelei tudo certinho, eu vou lixar com a minha lixa manual, que é para poder acertar a ponta, que eu tô fazendo um formato almond. Então, eu vou deixar a pontinha bem redondinha. Então, depois que eu fiz isso, eu lixo por cima também para dar uma polida, para que o meu selante, né, o meu top coat, ele adere direitinho. Então, vou passar o top coat e fica esse resultado. Deixo 2 minutos de cabine com o top coat e está finalizada a nossa unha com francesa transparente. Se você gostou, já vai deixando o seu like, seu comentário. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva e me siga no Instagram para mais dicas.